Olá, recrutas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a correção comentada da prova da EPICAR, que aconteceu nesse último domingo aí, dia 2 de julho de 2023. Eu sou a professora Meg, sou professora de inglês há 35 anos e há mais de 10 anos preparo aluna para vestibulares militares. Antes da gente começar a nossa correção, já deixa aqui o seu like, inscreve-se no canal e toca o sininho aí, porque todas as vezes que eu postar um conteúdo como esse, o YouTube avisa você e você não perde nenhuma novidade aqui do canal para ajudar você a se preparar para os exames militares. Bom, turma, então vamos lá. Essa prova não foi uma surpresa, né? Todos os anos eu digo para os meus alunos que tal pai, tal filho. A gente precisa observar o padrão da prova da AFA, né? Que vem um pouco antes aí da prova da EPICAR. Então, normalmente, até o ano de 2020, 2021, as duas provas elas eram bem balanceadas aí entre interpretação de texto e gramática. Então, a gente ficava aí com uma média das 16 questões de 6, 7 de interpretação de texto, né? E as outras aí de gramática. Mas, o ano passado, a AFA surpreendeu a todos e trouxe uma prova com 14 questões de interpretação de texto e apenas 2 de gramática, né? E a EPICAR veio da mesma maneira. Então, na época, até comentei com os meus alunos, olha, vamos trabalhar aí as técnicas do inglês instrumental, né? As técnicas que vão ajudar vocês a fazer interpretação de texto. E se preparem, porque eu tenho certeza absoluta que a prova da EPICAR vem igualzinha à prova da AFA. E dito e feito, né? Esse ano a história se repetiu. Mais uma vez a prova da EPICAR veio com o mesmo formato da prova da AFA. Só questões de interpretação de texto. Se você tem problemas aí com interpretação de texto, porque o seu inglês é básico, ou se você quer melhorar aí a tua pontuação, eu tenho um curso que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês depois dessa aula sobre interpretação de texto, onde eu ensino 6 técnicas valorosas e poderosas que vão ajudar você a desenrolar esse tipo de questão na prova e melhorar aí o seu desempenho. Bom, turma, então vamos lá. Vamos começar com a nossa correção. A prova desse ano, ela trouxe aí o tópico amizade. Foram 2 textos e uma letra de música aí do Bruno Mars. Então, ele diz assim no primeiro texto, ó, International Day of Friendship, Sharing the Human Spirit through Friendship. Então, Dia Internacional da Amizade, né? Aqui é compartilhando o espírito humano através da amizade. Então, nesse primeiro parágrafo aí, a gente tinha muitos cognatos. Uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos nesse curso de interpretação de texto é trabalhar cognatos. Principalmente quando você é um aluno muito básico e você não tem uma noção muito boa do idioma. Ah, professora, mas eu sempre escutei falar de falsos cognatos, falsos cognatos. Sim, existem os falsos cognatos e eles são entre 5% e 10% só do vocabulário entre as duas línguas, né? Que são palavras que parecem com português, mas não são. Então, por exemplo, pretend, que não é pretender, é fingir. E tem algumas outras, mas 90% dos casos, aquilo que parece realmente é. Então, eu sempre falo para os meus alunos, comecem procurando os cognatos para que você tenha aí uma visão geral do texto, sobre o que o texto vai falar. E esse texto tinha bastantes cognatos. Então, vamos começar aí esse primeiro parágrafo que ele dizia assim. Nosso mundo encara muitos desafios, crises e forças de divisão, como pobreza, violência e abuso dos direitos humanos, entre muitos outros, que destroem a paz, a segurança, o desenvolvimento e a harmonia social entre os povos do mundo. Uma outra coisa que veio aí nesse texto foi a palavra peoples, né? Então, muitos alunos questionaram, nossa, peoples, mas eu sempre aprendi que people é o plural irregular de person e que people não tem plural. Calma! Na verdade, a palavra peoples aqui não é o plural de pessoa, não significa pessoas. Quando eu coloco S na palavra people e ela passa a ser peoples, eu estou me referindo aos povos. Então, aqui ele diz aos povos
no mundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Anota isso aí no seu caderninho e ganhou aí mais uma palavra, né, para aumentar em seu vocabulário. Para confrontar essas crises e desafios, suas causas base devem ser endereçadas através da promoção e defensão de um espírito humanitário comum, solidariedade, que acontece de muitas maneiras. A mais simples das quais é a amizade. Através da amizade, acumular laços de camaradagem, desenvolver, através da acumulação de laços de camaradagem, desenvolvimento de conexões fortes de confiança, nós conseguimos contribuir para as mudanças fundamentais que são urgentemente necessárias para atingir uma estabilidade durável, fazendo a rede de segurança que vai nos proteger a todos e gerar a paixão por um mundo melhor, aonde todas as pessoas são unidas por um bem maior. Assim, o Dia Internacional da Amizade foi proclamado em 2011 pela United Nations, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, com a ideia de que a amizade entre os povos, países, culturas e indivíduos possa inspirar os esforços de paz e construir pontes entre as comunidades. Então, tá aí, né, do que se trata esse primeiro texto. Vamos dar uma olhada aqui, então, nas alternativas e como é que a gente vai respondê-las. Então, ele fala assim, um dos piores desafios que o nosso mundo encara é o desenvolvimento da harmonia social entre os povos. Muito bem. Vamos lá, turma. A gente está falando de uma prova de interpretação de texto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a alternativa fala, né? Existe, sim, é um desafio a amizade entre os povos? Sim, é um desafio. Mas o que é que vai invalidar essa alternativa? A palavra o pior. Porque em nenhum momento aqui no texto, vamos voltar lá no texto, ele fala, né, que é o pior. Então ele fala assim, nosso mundo encara muitos desafios. Muitos, né? E ele diz lá, crise, forças de divisão, pobreza, violência e abuso dos direitos humanos, entre muitos outros. Então, a gente não pode dizer que o pior desafio é a harmonia entre as pessoas, tá? Mesmo porque ele não está colocando a harmonia entre as pessoas como desafio. Ela está colocando a harmonia entre as pessoas como uma solução para parte dessas crises. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de interpretar aquilo que a gente lê, porque nem sempre aquilo que parece é. Então, essa primeira aí está invalidada. Os laços de camaradagem e as conexões de confiança fortes só vão funcionar se as pessoas compartilharem na mesma cultura. Não. Não. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que todo esse esforço pela amizade e pela camaradagem, o que ele vai fazer? Ele vai construir laços entre diferentes comunidades. Então, ele não está dizendo que você só consegue estabelecer amizade com pessoas que partilham da sua cultura e das mesmas ideias que você. Então, essa aqui também, ela está inadequada. Construir conexões e desenvolver a confiança já promoveu as mudanças que o nosso mundo precisa. Não, ao contrário, né? Nosso mundo precisa dessas mudanças. Então, nada foi promovido ainda. Então, esse already promoted, a gente também tira e invalida essa alternativa. E a última aí, um espírito comum de solidariedade humana deve ser promovido e defendido. Sim, é isso que o texto afirma, que nós devemos desenvolver aí, né, um senso comum, um espírito comum de humanidade e construir laços entre todas as nações para que a gente consiga enfrentar aí os problemas. Então, a alternativa, nossa alternativa na 33 é a alternativa D, é a alternativa correta. Vamos lá.
O Dia Internacional da Amizade foi proclamado com que propósito? Desafiar a economia, o desenvolvimento da economia e a instabilidade? Não, ele não foi feito para desafiar o desenvolvimento econômico e a estabilidade. Dar oportunidade para os países proteger a cultura dos povos? Não, nós não estamos falando de proteção e preservação cultural. Estimular uma conexão, a paz e a cooperação entre as nações? Sim, é esse o objetivo. Ele fala bonds são laços, são conexões. Support poor people around the world and help forces of division. Sustentar as pessoas pobres ao redor do mundo e ajudar as forças de divisão. Não, assim, dar assistência aos pobres e ajudar a combater a pobreza, talvez, mas não ajudar as forças de divisão. Então, mais uma vez aí, a nossa alternativa correta, alternativa C. Então, vamos lá, seguimos. Oi, turma, e no texto 2, nós vamos ver uma música do Bruno Mars, que se chama Count on Me e significa Conte Comigo. Fazer tradução de música fica meio estranho, né? Porque ela traz, assim, muita metáfora, muitas figuras de linguagem, mas a gente vai traduzir aqui essa música, mais ou menos a ideia, né, que ela dá, para que a gente consiga resolver aí as questões de interpretação. Então, ele coloca lá, If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, se você se encontrar preso, né, no meio do oceano, I will sail the world to find you. Eu vou navegar o mundo para te encontrar. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Se você se encontrar aí perdido no escuro e não conseguir ver, eu serei a luz que vai te guiar. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Então, assim, esse find out significa descobrir, né? Descubra de que nós somos feitos quando somos chamados para ajudar um amigo que está precisando. E aí ele diz assim, você pode contar comigo, you can count on me like 1, 2, 3. Então você pode contar comigo como 1, 2, 3. Inclusive, esse pedaço da música aí, ele era uma das questões de interpretação, né? I will be there, eu estarei lá. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. E eu sei que quando eu precisar, eu posso contar com você como 4, 3, 2. And you'll be there. E você estará lá. Because that's what friends are supposed to do. Porque é isso que os amigos têm que fazer. Então, é um pedacinho da música aí, né? Ele coloca lá, stuck como not able to move, quando você estiver preso, né? Você não conseguir se mover. E to find out, to get some information about something, é conseguir informação sobre algo, é descobrir. Então, vamos lá. A sentença que expressa uma ideia de comparação aqui na música é justamente aquele pedacinho que eu falei para vocês, né? You can count on me like 1, 2, 3. Você pode contar comigo como 1, 2 e 3, né? Então, essa é a sequência. Então, assim como essa sequência de 1, 2, 3, ela é óbvia, né? Você pode contar comigo. No português, a gente fala assim, você pode contar comigo como 2 e 2 são 4, né? Então, a gente usa aí os números de uma forma diferente para dar essa mesma ideia no português, porque 2 e 2 sempre é 4. Então, ele diz assim, é certo, é certeza, você pode contar comigo como 1, 2 e 3. E o like aí, ele vem como a preposição como, né? Fazendo aí essa comparação. Então, essa era a resposta correta. Então, vamos lá. You can count on me like 1, 2, 3. Então, a alternativa B era a alternativa correta. Bom, na 36, a sentença I'll be the light to guide you, né? Eu serei a luz para te iluminar, para te guiar. O que o autor está fazendo aí, né? Ele está oferecendo uma lanterna para o amigo? Não. Ele está prometendo que vai resgatar esse amigo, que vai trazer o amigo de volta? Sim, essa é a correta, é a alternativa B. Mas vamos ver as outras. Ele está prometendo acender a luz para clarear o ambiente? Não, não é isso. E ele está dizendo que vai proteger o amigo da escuridão? Não. Isso quando ele fala, né, se você estiver no escuro, você é a luz para te iluminar,
é uma linguagem metafórica, né, gente? A gente não está falando de luz, de acender luz, de dar uma lanterna, e nem de claro, e nem de escuro, né? A gente está falando de situações, assim, de tristeza. Então, quando você estiver triste, eu vou trazer você de volta para a alegria, eu vou trazer você de volta para a vida, né? Eu vou resgatar você dessa tristeza, eu vou resgatar você dessa situação aí que te deixa triste. Tá bom? Então, por isso que trabalhar a música, a gente tem que estar um pouco mais esperto por conta dessa metáfora toda que ele usa quando a gente trabalha com música. O pronome it, na linha 9, vamos ver lá a que ele se refere. Vamos dar uma olhada aqui. Linha 9, vamos lá. And I know when I need it, I can count on you like 4 to 3. Então, o que ele está falando lá? When we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, né? I'll be there quando, né? To help, certo? E aí, I know when I need it, o quê? O help, né? Quando eu precisar da ajuda. Então, você sabe que quando você precisar da ajuda, eu vou estar lá para te ajudar. E eu sei que quando eu precisar disso, né, da sua ajuda, você também vai estar lá para me ajudar. Então, vamos olhar lá qual que é a alternativa. Ó, the help from a friend. Então, aqui na 37, nós vamos ter a alternativa B como a alternativa correta. Bora lá, turminha. Espero que você tenha se saído bem aí nessa prova, né? A teacher sempre torce por vocês. Então, não se esqueça aí, né, de se inscrever no canal, de me acompanhar. E assim eu vou ajudando você, mesmo que remotamente, mesmo que virtualmente à distância, a se preparar aí para as provas militares. Vamos lá para 38 agora, turma. Escolha a sentença que é coerente com a ideia sustentada, defendida pelo autor, né? Então, ele diz assim, ó, I wouldn't try to find my friend if he or she disappeared. Eu não tentaria encontrar o meu amigo se ele desaparecesse. Não, não é isso. Ele falou o contrário, né? Que se ele te desaparecesse lá no meio do oceano, eu viajaria o mundo, velejaria o mundo para te encontrar. It may be easy to find a friend when he's lost. Olha só, pode ser fácil encontrar um amigo quando ele estiver perdido. Não, ele não está falando que é fácil. If my friend had been lost, I would have looked for him or her. Se meu amigo tivesse perdido, eu teria buscado por ele. Olha só que interessante, né, turma? A gente fala aí de interpretação de texto, mas eu posso garantir para você que existe gramática dentro da interpretação de texto, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma questão, por exemplo, como a 37, que a gente tá trabalhando with, a gente chama de referente. E qual que é o conhecimento que ele exige da gente quando a gente trabalha uma interpretação de texto, uma questão de interpretação de texto, que trazem os pronomes como referentes? O uso dos pronomes. Então, se você não tem o conhecimento do uso dos pronomes, você não consegue resolver as questões de referente. Nesse caso aqui, qual é a ideia, qual é o tópico gramatical que ele usou para formular as questões da prova? Ele usou as if clauses. Você está percebendo aqui, ó, I wouldn't try to find if he or she disappeared. It may be easy if or when he is lost. Aqui é um future clause, né? If my friend had been lost, I would have looked for him or her. Também aqui o terceiro condicional. Even if it were easy to find my friend, I wouldn't look for him. Então aqui de novo o second conditional. Então, turma, mesmo que a prova venha toda com interpretação de texto, é o que eu falo para os meus alunos, tá? É muito importante que você saiba a gramática. Então, às vezes, lá na minha aula, né, às vezes os alunos ficam bravos comigo, porque eu tenho, as minhas turmas são mistas lá no cursinho, né? Então, eu tenho gente que vai fazer PICAR, Colégio Naval, ESA, na mesma turma. E às vezes eu falo assim, olha, esse assunto não cai questão na prova sobre esse assunto. E aí a turma não quer fazer nada, a turma não quer fazer os exercícios, né? Mas ele não cai como questão, perguntando lá,
complete com condicional, qual lado que, quando está no passado é no condicional, quando está no past perfect é no would have alguma coisa, mas ele cai dentro da interpretação de texto, né? Você tem que saber, porque ele pode cobrar isso como interpretação de texto. Então, se você não conhecer aquele tópico gramatical e você não souber como usar aquele tópico gramatical, mesmo que não seja para você fazer um X nele na prova, tá aí, olha, conditionals, tá tudo aqui, ó. Se você não sabe interpretar os conditionals, você não consegue resolver essa questão da prova, tá? Então, tá aí a importância do que eu digo sempre aí para a turminha, né, para os alunos que, cara, isso não vai ser cobrado como tópico gramatical para você resolver uma questão sobre isso na prova, mas ele vai estar dentro do texto que você está lendo. E ele vai estar dentro das alternativas das questões de interpretação de texto. Então, é muito importante, sim, que você estude a parte estrutural da língua. Então, vamos lá. Bora lá. De acordo com a ideia do texto, if my friend call me for help, né? Então, ele diz lá, ó, de acordo com a ideia do texto, se o meu amigo me pedisse ajuda, I would be ready to support him. Eu estaria pronto, né, para ajudá-lo. Então, olha só, turma, mais uma vez, a parte gramatical sendo fundamental para que você resolva a questão. Por quê? Porque, olha só, a gente tem várias alternativas aqui que podem nos induzir ao erro, né? Que parece, mas que o que vai decidir qual é que vai ser usada é a que completa o if clause corretamente. Vamos ver como que isso funciona? Ele fala assim, ó, se o meu amigo me pedisse. Então, aqui o que eu tenho? A gente tem o simple past. Se no lado do if clause eu tenho o simple past, lá do outro lado eu preciso do quê? Do condicional simples, que é o would mais o verbo na forma base. Se você sabe isso, essa parte gramatical, mesmo que você não entenda o que você está lendo, você já não vai marcar essa, você já não vai marcar essa, e você também já não vai marcar essa, porque essa would have helped é quando lá do lado do if eu tenho o past perfect. Então, turminha, vocês estão entendendo o que a teacher quer dizer para vocês? Que vocês precisam ter o conhecimento, porque a gramática ela vem contextualizada dentro de uma questão de interpretação de texto, tá? Então, pegou ali a visão, ficou esperto, por que precisa, sim, ter o conhecimento gramatical? Então, quando a teacher fala, galera, presta atenção, vamos fazer, olha, isso aqui não cai, mas você tem que saber, vamos fazer, né? É muito importante, eu insisto muito isso com os alunos e agora insistindo aqui com você que está me assistindo, né? Essa importância de conhecer os tópicos gramaticais. Então, vamos lá, 40. Escolha o aspecto no qual a similaridade entre o texto 1 e 2 pode ser encontrada. Então, o que ele faz aí? Ele te dá o texto 1, ele te dá o texto 2 e ele quer que você extraia uma ideia comum aos dois textos aí, né? Então, olha só. Os dois textos mostram que a amizade pode ajudar as pessoas a lidar com dificuldades e problemas. De cara é essa aqui. Mas vamos continuar, né? Vamos tirar aí a prova dos 9 e vamos ver se é isso mesmo. Então ele diz assim, ó. Eles promovem a reflexão sobre a amizade como a solução dos problemas do mundo. Não, porque na música ele não cita problemas do mundo. Né? Na música ele fala de apoio, ele fala de ajuda, ele fala de confiança. Existem referências para intensificação da amizade até que ela se torne um romance? Não, ninguém aqui está falando de ficar amigo e depois ter um relacionamento amoroso. Não é isso. Então essa aqui também invalidada. Ambos falam sobre a importância de ter um amigo e celebrar bons momentos? Não, turma, eles não estão falando. Claro que se você tem bons amigos, você vai celebrar bons momentos com os amigos, mas é a ideia, né? Então, qual é a ideia dos dois textos? É dizer que quando você tem amigos, fica mais fácil de você solucionar problemas e as dificuldades. Então, a alternativa A é a nossa alternativa
correto. Bora lá, ó, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa prova, se você achou fácil, se você achou difícil. Deixa aqui nos comentários também o que você acha dos comentários da teacher, o que você gostaria, né, que eu publicasse aqui no canal, que tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse para ajudar você aí a se preparar para a sua prova, né? Então, vamos lá, seguimos. Leia o texto 3 para responder as questões de 41 a 46. Então, ele fala assim, Wednesday é uma série disponível na Netflix. A Enid e a Wednesday são personagens dela e você pode ver a foto delas abaixo. Né? Ambas meninas estudam na Nevermore, uma escola para adolescentes com habilidades especiais. Então, a gente já começa vendo aí que não é um lugar comum, né, digamos. É uma escola para pessoas com habilidades especiais. Então, ele diz assim, Why we all need a friendship like Wednesday and Enid. Então, ele já começa aí explicando, né? Não é uma pergunta, embora ela esteja começando aí com o pronome why. Então, ele está dizendo assim, por que todos nós precisamos de uma amizade como a da Wednesday e da Enid. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, se você tem obsessão por um pastel god, e aí, turma, ele coloca lá que essa definição, né, pastel god, é um estilo que mistura a moda gótica, né, com tons pastéis. Então, para mostrar aí o contraste, né, o obscuro e o claro, né? Então, vamos lá. E aí, ele já, logo em seguida, ele já coloca lá a aesthetic, que significa relacionado à beleza. Então, você vê que esse texto traz 7 palavras no glossário. E a EPICAR é a única prova, de todas as provas militares, que traz um glossário para você poder se basear e tirar suas dúvidas no vocabulário que ele julga ser mais difícil e desconhecido para você. Então, vamos lá. Se você é obsessado, né, por essa moda, né, gótica pastel, essa dupla, né, mais do que pela beleza, aqui tem algumas razões pelas quais você vai amar, né, essa amizade inesperada entre a Wednesday e a Enid. E aí, turma, olha só, ele já começa a primeira questão de interpretação desse texto pedindo para você colocar aí um headline, né, que seria um título para aquele parágrafo. Então, isso aí também é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, né, quando a gente trabalha essa parte de interpretação de texto, que o que acontece? Pra gente saber qual é o título que a gente vai usar, a gente precisa entender qual é a ideia principal daquele parágrafo, né? Então, o que aquele parágrafo traz como carro-chefe? O que ele ressalta? Sobre o que ele fala principalmente? Então, vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, quando elas se encontraram pela primeira vez, né? Elas não ficaram amigas de cara, né? Elas não começaram, ele coloca lá o get off como start a journey, né? Então, trazendo isso aí para uma tradução que combine, que dê certo, a gente vai dizer que sim, né? Não pegou, né? Elas não saíram aí com o pé direito. Ele fala, né, ó, don't get off on the best foot. Então, quando elas se conheceram a primeira vez, essa amizade delas não começou aí com o pé direito, né? A Enid, ela é barulhenta, ela é brilhante, ela é enérgica, né? Tudo que a Wednesday odeia. Então, ou pelo menos, ela acha que ela odeia, né? E aí ela fala assim, a Wednesday, que fala dela mesma, que parece que não precisa de ninguém, especialmente de alguém tão vibrante quanto a Enid, ela é determinada a deixar a amiga de lado, a afastar ela, to push away, né? Mas a Enid, né, que parece ter aí um leve sinal de leveza, né, na Wednesday, quando ouve ela contar essa história dela,
ela não se sente desmotivada a não seguir com a amizade, né? Então, o que esse primeiro parágrafo diz? Que, apesar das diferenças, né? E apesar da Wednesday tentar evitar esse contato, tentar evitar essa amizade por elas serem tão diferentes, a Enid, ela vê uma certa ternura aí, né? Uma certa leveza nessa característica fechada aí da Wednesday, né? Que ela não precisa de ninguém, você é muito barulhenta, eu não gosto do seu jeito. E ela insiste, né, em fazer essa amizade. Então, o que a gente está fazendo aí nesse primeiro parágrafo? Já resolvendo a questão 41. A gente está falando sobre a característica delas, né? Então, turma, já resolvendo aí essa questão 41, o que o primeiro parágrafo conta? Ele fala de como elas se conheceram, fala da característica delas, como elas começaram a amizade. Então, né, turma, aí nessa primeira, a gente já está contando no primeiro parágrafo a história de como a amizade delas começou, né? Então, aqui, no caso, a gente vai ter a letra A, aqui, né, como alternativa correta. E se você mata logo de cara essa, você já elimina todas as outras, né? Porque aqui tem a A em segundo lugar, aí é a alternativa D. Mas mesmo assim, vamos dar, né? Vamos seguir, vamos ter certeza. Então ele fala assim: a Wednesday e a Enid não tentam mudar uma outra. Existe aceitação das diferenças de uma e da outra, que é muito assim refrescante, né? Que dá um frescor para a amizade delas. Até mesmo depois que elas ganham o Pop Cup, né? A competição, a Enid não força a Wednesday a passar tempo com o grupo, mas oferece companhia gentilmente. Da mesma maneira, a Wednesday não tenta fazer com que a Enid use as roupas pretas ou mude a sua personalidade ou identidade para ser sua amiga, né? Ao invés, ela deixa a Enid se expressar de qualquer forma que ela queira, mesmo que isso dê para a Wednesday uma dor de cabeça maçante. Então, a gente vê aí, né, que esse parágrafo está mostrando os dois lados delas, né? Como elas são tão diferentes. Então, aqui a gente vai ter a alternativa B aqui em cima. Vamos lá, seguimos. Entender os limites dos seus amigos é uma lição para a vida toda, né? Que não muitas pessoas conseguem aprender isso cedo. Quando elas se conhecem pela primeira vez, a Enid rapidamente percebe as peculiaridades da Wednesday, incluindo que ela não é uma pessoa que gosta de abraço, né? She's not a hugger. E enquanto a Enid tenta, né, uma ou outra vez, tentar aí abraçar, né, ela fica ok com isso. Similarmente, a maneira que elas não tentam mudar uma a outra. Então, a Enid não tenta culpar a Wednesday também. Então, na verdade, existe o que entre elas? Existe respeito. Então, aqui, respeito pelas diferenças. Então, mais uma vez aqui, ó, a gente vai fazendo as letrinhas e vai vendo que dá certo, né? Dá certo essa alternativa. E a última aí. Talvez a cena mais emocional do final do episódio é quando a Enid volta para Nevermore e a Wednesday aceita abraçá-la de volta, né? Então, você vê que ela quebra essa resistência do contato físico, né? Embora o toque faça com que ela se sinta desconfortável. Então, as amizades nem sempre são fáceis, elas exigem muito trabalho, né? Um trabalho duro, comunicação, entusiasmo para perdoar e aprender nos erros passados, né? A Wednesday e a Enid não são diferentes, elas mostram que até mesmo sendo muito diferentes, né, desde que você tenha cuidado e respeito pelo outro, você pode achar um amigo de longa data aí em várias pessoas. Então, mais uma vez, vamos lá, letra D aqui. Então, está correta essa opção como a resposta da questão. Então, vamos lá. O principal objetivo do texto o que esse texto busca, né?
fazer aí uma crítica, porque review nesse caso é crítica, tá, turma? Fazer uma crítica da série da Netflix e classificá-la como emocional e surpreendente de acordo com a audiência, com o público? Não. Criar novas histórias envolvendo a Wednesday e a Amy e a amizade delas num contexto diferente? Também não. Resumir a história da série focando na apresentação de suas personagens? Não. Porque ele não foca na apresentação das personagens, né? Ele tá aí falando da série como um todo, né? Ele tá dando a opinião dele sobre a série, né? E o que a série acrescenta para as pessoas. Então ele coloca lá, apresenta o ponto de vista do autor, né? Em uma das linhas da história da série. Isso, é o ponto de vista dele, né? O que é a diferença, o que a gente pode ganhar com a diferença quando a gente aceita e quando a gente se abre para isso, né? Então é isso aí que ele está trazendo para a gente. Aqui, pessoal, mais uma vez, uma questão de gramática, né? Dentro aí da prova. Essa aqui é uma questão mais explícita, porque ele diz assim, Wednesday, who tells herself that she doesn't need anyone else, falando aí sobre as palavras sublinhadas, que são os pronomes relativos, e isso aí repete do ano passado, tá? Na prova da EPICAR do ano passado, caíram 2 questões sobre pronomes relativos com o mesmo tipo de pergunta, tá, turma? Então, assim, se você estuda as provas, se você presta atenção nos padrões, você está preparado para aquilo que você vai ver na prova do ano seguinte, né? Então, repetindo aí do ano passado, vieram 2 questões sobre pronomes relativos. De novo aí, ele te pergunta e pergunta a mesma coisa. Falando aí dos pronomes que estão sublinhados, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que ambos podem ser substituídos por which? Não. Por que não? Porque nós estamos falando da Wednesday, e a Wednesday é uma pessoa, então a gente não pode substituir who por which. Who pode ser replaced by which? Não. Então, na verdade, ele só falou a segunda, a alternativa B, reforça o que ele falou na primeira, né? E aqui eu posso usar who e posso usar that para pessoas, mas eu não posso usar which, né, para coisas. Então, eu não posso nem substituir os dois e nem um só, porque esse that se refere a ela, tá? O who pode ser omitido? Não, porque ele vem aqui, ó, ele está vindo depois da vírgula e ele está fazendo referência a Wednesday. Então, ele não pode ser omitido, porque eu já falei para os meus alunos. Todas as vezes que eu tenho um verbo aqui, ele está fazendo um papel de sujeito. E quando ele faz papel de sujeito de oração, a gente não pode fazer essa substituição. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, vai lá na minha playlist de Grammar e procura um vídeo chamado Relative Pronouns, que vai ajudar você a entender essa questão. Se você ainda tem dúvida, quando eu posso ou não omitir o pronome, nesse vídeo meu sobre Relative Pronouns, lá na playlist de Grammar, você vai encontrar a explicação para isso aí, tá bom? Então, no caso, o who não pode ser omitido, sobrando apenas o that. Então, a alternativa D. Bora lá. A sentença isn't really demotivated, na linha 12. Vamos pegar a linha 12 lá. Bora lá. Vamos ver aqui. Na linha 12, significa o quê? Então, o que ela está falando lá? Que in need, né? Ela vê a slight sign of softness na Wednesday. Então, a Wednesday, embora ela seja resistente ao contato físico, embora ela seja mais calada, né? E ela tenha essa brutalidade, o que a in need vê? A in need vê um traço ali de delicadeza na amiga, né? Então, quando ela escuta a história ali, né, da amiga, embora ela até compara a amiga com o escorpião, né, aquele que dá uma ferroada quando você chega perto, ela não se sente desmotivada a continuar, a tentar a amizade, né? Então, aqui still wants to become friends with Wednesday. Então, embora a Wednesday tenha essa brutalidade,
e fique tentando afastar ela, não, você é muito barulhenta, eu não gosto de você e tal, ela insiste, né, e não se sente desmotivada porque ela consegue enxergar lá no fundo da Wednesday essa suavidade, né, que ela menciona ali. Então, a alternativa A. Vamos lá, 45. The girls did not get off on the best foot because, olha só, as meninas não começaram a amizade com o pé direito. Por quê? Né? Então ele fala, porque Enid had personality traits that Wednesday didn't seem to like. Porque a Enid, ela tinha traços de personalidade que a Wednesday parecia não gostar, tá? Então essa aqui é a alternativa correta, né? Então, vamos lá. A Wednesday estava focada demais nela mesma e evitava a Enid? Não era uma questão dela estar focada nela, porque ela não gostava do jeito da outra mesmo. A Wednesday era tão vibrante quanto a Enid, então não era uma boa combinação, não. A Wednesday é mais retraída, né? Eu não conheço a série, tá, turma? Eu não sei do que a série trata, mas pelas descrições aqui da Wednesday, de não gostar de contato físico, de ser uma pessoa mais calada, talvez ela tenha aí um espectro autista do Asperger, que é quando a pessoa não tem aquele autismo tão pronunciado, né? Mas ela tem um pouco essa fobia de contato físico, essa fobia do social, tá? Tô chutando aqui, tá bom, turma? A teacher não conhece a série, a teacher nunca assistiu a série, mas pela maneira como eles descrevem aqui a Wednesday, me parece que o caso seja esse. Depois, Enid se sentiu desmotivada quando a Wednesday não foi calorosa, né? Não acolheu, não deu boas-vindas a ela, né? Não, ao contrário, apesar de tudo, ela falou, não, eu quero ser amiga dela, eu vou fazer essa amizade, e ela insistiu nisso. Então, vamos lá, turma, estamos quase no final. Então, turma, me conta aí o que você está achando. Vamos lá, então. Considerando a atitude da Wednesday descrita no quarto parágrafo, é possível dizer que... Então, vamos ver lá o que o quarto parágrafo fala. Vamos voltar lá nele. Ó, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Então, tá aqui, né? Ele fala assim, ó. Similarmente, a Wednesday não tenta, né, fazer com que a Enid use roupas escuras ou mude sua personalidade ou identidade para ser amiga dela. Ao invés disso, ela deixa a Enid expressar-se de qualquer forma que ela queira, mesmo que isso dê a Wednesday uma dor de cabeça tremenda, né? Porque, normalmente, se, como eu comentei aqui com vocês, a Wednesday tiver esse espectro autista, as pessoas que têm espectro autista, elas não gostam de muito barulho, né? De muita confusão. Mas, mesmo assim, ela segue aí com a amizade. Então, vamos ver aqui o que ele diz. Ele fala o seguinte: Will respect Enid's personality and behavior as soon as she gets used to it. Assim que ela se acostumar, ela vai respeitar? Não, elas já são amigas. Would have respected Enid's personality and behavior if the girl were black? Ela teria respeitado a Enid se ela usasse preto? Não, também não tem nada a ver. Respeitaria a personalidade da Enid e o comportamento se ela parasse de gritar? Também não fala isso não. Respeita a personalidade e o comportamento mesmo que isso a perturbe? Sim, porque ela diz, né, elas são amigas mesmo ela tendo dor de cabeça por conta da personalidade da outra. Então vamos lá, turma, temos mais um texto aí, né? Agora, na verdade, mais um gráfico do que um texto para a gente fazer uma análise. Então ele diz lá, né? Um estudo feito em diferentes países, tendo 10 mil participantes, mapeou como alguns aspectos das nossas vidas impactam nos amigos que nós fazemos. E eles são religião e crenças, raça e etnia, né? Nível de renda, nível de educação, o status social, as visões políticas e o estágio de vida que a gente se encontra, ou seja, a idade, né? E esses resultados, eles estão disponíveis no seguinte pie chart. Então, a gente chama de pie chart porque
o gráfico ele tem a forma de uma pizza, tá? Então, ele coloca lá, ó, would you say your current friends are mostly similar to yourself or mostly different from yourself in each of the areas? Ele fala assim, você diria que seus amigos atuais são mais parecidos com você ou mais diferentes de você em quais das seguintes áreas? Essa foi a pergunta que fizeram para as pessoas. Então, a gente tem lá as áreas que eles citaram e agora vamos olhar aqui as opções de resposta. Então, ele fala assim, ó, 7.400 pessoas afirmaram não ter amigos muito similares às suas etnias ou raças. Então, vamos dar uma olhada lá. Etnia e raça. Quanto das pessoas dizem sobre etnia e raça? Então, nós temos aqui 74%, né, ó, e 26%. Então, ele diz o seguinte, que 74% tem amizade de acordo com o histórico étnico e racial, né? Então, aqui o not invalida essa questão. Vamos lá. 6.200 pessoas declararam simultaneamente ter a maioria de seus amigos considerando as crenças religiosas e o nível de educação. Então, vamos lá. Crenças religiosas, 62%. Nível de educação, 63%. Então, não pode ser essa questão aqui, porque uma é 62% e a outra é 63%. Então, isso aí, e simultaneamente, a palavra simultaneamente invalida, porque não é simultaneamente. A letra C. A quantidade de pessoas que responderam que os seus amigos são mais similares a eles quando se refere ao nível de renda foram 5.600. Então, vamos ver lá qual é a porcentagem do nível de renda. E lá, ó, 56%. Então, de 10.000, 5.600. Essa aqui é a correta. Vamos dar uma olhada lá na D. A quantidade de pessoas que afirmaram ter a maioria dos seus amigos similares, considerando o estágio da vida, é maior do que aqueles que admitiram ter o mesmo estado social. Então, vamos lá. Ele está falando que life stage é 69% e social status é 70%. Então, na verdade, é o oposto do que essa afirmativa aí está dizendo. Então, mais uma vez, correta aí a nossa alternativa C. Então, vamos lá. E a última, mas não menos importante, ele fala assim, como os textos 3 e 4 se relacionam um com o outro, né? Então, ele coloca lá, apesar de ser diferente, as pessoas ainda podem ser amigas? Sim, né? De cara aí, a resposta A. Mas vamos olhar as outras, né? Eles dizem que as pessoas opostas são melhores amigas? Não, ele não diz isso. Ele diz que é possível ser amigo do diferente, mas ele não diz que os opostos são melhores. As pessoas que compartilham das mesmas ideias tendem a se tornar mais próximas? Nem sempre. Não diz isso no texto. E os amigos, a amizade é mais forte quando você tem amigos com gostos diferentes dos seus? Também não fala isso, tá? Então, a alternativa A resume aí a ideia de ambos os textos, né? Não só sobre a série da Netflix, mas também esse gráfico aí que analisou a tendência das pessoas se relacionarem de acordo com diversos tópicos diferentes aí da vida da pessoa. Bom, turma, chegamos ao final dessa correção comentada. Espero que você tenha gostado. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Tô deixando aqui embaixo uma série de e-books e o link dos cursos que eu ofereço que podem ajudar você que está estudando para o vestibular militar a se desenvolver mais na língua inglesa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!